Boa tarde, pessoal. Então, hoje estamos aqui para falar um pouquinho sobre o Egito Antigo nesta aula, tá, pessoal? Nós vamos ver a importância do povo egípcio para nossa civilização, certo, gente? No mundo de hoje ainda são utilizadas várias coisas descobertas pelo povo egípcio. Então, nós vamos ver e começar aqui pela localização do Egito, correto? O Egito se localizou, gente, num local chamado Crescente Fértil, que nada mais é do que a junção entre os rios Tigre, Eufrates, Jordão e Nilo, tá, pessoal? Ele se chama Crescente Fértil por esse formato aqui, ó, de lua crescente, que é aonde os rios se encontram, correto? Tornando assim o solo dessa região mais fértil, porque quando ocorriam as cheias do Nilo, gente, não era possível plantar e nem criar gado, nem os animais, obviamente. Então, quando o Nilo voltava para o seu leito normal, deixava uma espécie de limo sobre a terra, sobre o solo. Esse limo fertilizava o solo e então era feito as plantações de trigo, cevada e outros grãos, legumes e tudo mais, correto? Por isso o nome Crescente Fértil, do formato de lua crescente e por ele ser extremamente fértil devido às cheias do rio Nilo, correto? E na antiguidade do Egito, pessoal, era comum haver várias dinastias diferentes, como se fossem estados, certo? Chamados nomos, obtendo assim cada estado o seu nomarca, correto? E depois de um tempo foi unificado o Egito e dividido novamente entre Alto e Baixo Egito, correto? O Alto Egito ocupava um estreito vale ao sul do rio e o Baixo Egito está localizado ao norte, um vasto delta que deságua no mar, pessoal, certo? E por volta aqui do século XX, um nomarca de um desses nomos, certo? Que existiam aqui no Egito, o rei chamado Menés lutou e unificou as duas partes do Egito, o Alto e o Baixo Egito, certo? Então, se tornando o primeiro faraó a governar o Egito unificado, gente. Então, Menés foi o primeiro faraó, a primeira dinastia faraônica aqui do Egito Antigo, certo? E ele estabeleceu aqui como capital do reino a cidade de Mênfis, que se localizava próxima à cidade do Cairo, hoje a atual capital do Egito, tá, pessoal? E aqui nós vamos falar também sobre outros 3 períodos muito importantes que ocorreram no Egito Antigo, que foram aqui, ó. Depois que Menés governou o Egito, como eu havia falado para vocês, houveram várias dinastias, mais de 30 dinastias de faraó, certo? Que era passado entre a família, certo? O faraó passava para o seu irmão, o irmão para o outro irmão e assim por diante, correto? Inclusive, pessoal, é bom destacar aqui, não só aqui como no geral, o papel das mulheres no Antigo Egito, certo? Elas eram importantíssimas, elas podiam exercer qualquer função no Estado, assim como os homens, inclusive poderiam ser faraós, como foi o caso da famosa Cleópatra, tá, pessoal? Ela foi o faraó aí feminino que nós tivemos, uma figura feminina como faraó. E então, os historiadores sintetizaram muitas dessas dinastias, pessoal, em 3 períodos importantes, correto? O Antigo Império, o Médio Império e o Novo Império, tá? Aqui, o Antigo Império, que se estende de 2575 a.C. até 2130 a.C., é caracterizado principalmente pelas figuras das pirâmides que nós conhecemos hoje e vemos frequentemente em livros didáticos, em cartões postais e tudo mais.
as pirâmides de Gizé, que são famosas no Egito, tá, pessoal? Que foram feitas ao pedido dos faraós Miquerinos, Quéops e Quefren, tá, gente? E também ao lado das famosas pirâmides, nós podemos ver a famosa esfinge, que é uma estátua com corpo de leão e cabeça humana, tá, pessoal? O Médio Império, então, teve início em 2130 a.C., onde foi que o Egito enfrentou várias guerras civis, deixando novamente o país dividido, tá, pessoal? Mas aqui ele ficou dividido até o ano de 1938 a.C., quando então o governante da cidade de Tebas derrotou os inimigos e unificou novamente o país, que esse período durou até 1630 a.C., tá, gente? E o segundo período de enfraquecimento do Egito Antigo, né, foi após o Médio Império. Então, foi quando uma nação asiática, né, pessoal, os Hicsos, invadiram o Egito e só foram expulsos em 1539 a.C. E foi aí, então, que começou o novo império, que durou até 1075 a.C., tá, pessoal? Esses foram os 3 períodos mais importantes que nós podemos destacar do Antigo Egito, tá, gente? E aqui, como tudo no Egito, é arraigado a religião, tá, pessoal? A religião faz parte de tudo na vida dos egípcios, correto? Com relação à morte, à cultura, as esculturas, a arte, tudo tem ligação com a religião, inclusive a medicina e tudo mais. Então, os egípcios, é importante salientar que eram um povo politeísta, tá, pessoal? Ou seja, eles adoravam vários deuses, não um deus só, como nós conhecemos outras religiões hoje em dia que adoram apenas um deus. Então, a monarquia faraônica era uma monarquia teocrática, gente, baseada na religião, certo? E cada cidade tinha o seu deus especial, certo? Ra era o principal deus do sol. E é o principal. Quando Tebas se tornou imponente, pessoal, quando Tebas tomou o poder sobre o Egito, a cidade de Tebas, certo? O mesmo aconteceu com o seu deus, Amon. Então, com o tempo, os egípcios juntaram os 2 deuses, ficando assim Amon-Ra, correto? Considerado o rei dos deuses. E entre os deuses mais populares, pessoal, 3 dominam, que nós mais conhecemos, certo? Osíris, que é o deus da natureza, da plantação e da morte, tá, gente? Ísis, a irmã e esposa de Osíris. E Horus, o deus do céu, que por sua vez é filho de Osíris e Ísis, tá, pessoal? Então, o faraó era considerado um descendente legítimo de Horus. Então, pessoal, o faraó era uma figura imponente sobre o povo. Além dele ser o rei, o governante do povo egípcio, ele era tido como Deus. Tudo que ele falasse, tudo que ele dissesse, seria seguido à risca, pois ele era considerado um descendente legítimo de um Deus, tá, pessoal? E aqui, como é muito importante na religião e na cultura egípcia, os egípcios acreditavam que haviam vida após a morte. Como nós já sabemos, é muito importante para eles manter o corpo da pessoa intacto assim que ele morre, certo, pessoal? Por isso, a mumificação. Porque quando os egípcios morriam, gente, eles acreditavam que seriam guiados pelo rio da morte até o tribunal de Osíris, onde seriam julgados e, se absolvidos, voltariam para os seus corpos, que estariam preservados aqui na Terra, no plano terrestre, certo? Que estariam mumificados e junto nessas múmias estariam enterrados seus pertences, roupas, comidas do seu gosto, joias e tudo mais.
E também eles eram enterrados junto com eles um livro dos mortos, que seria uma coleção de ritos, de textos religiosos, que seria recitada à alma quando ela entrasse no tribunal de Osíris, tá, pessoal? É importante salientar a importância da religião na vida egípcia, tá, gente? Aqui eu tenho algumas figuras, pessoal, dos deuses, correto? Aqui, como nós podemos ver, era comum, tá, pessoal, na mitologia egípcia, os deuses terem corpo humano e cabeças de animal. Nas escrituras diz que Amon-Ra, que seria este daqui, o rei dos deuses, tem a cabeça de uma ave de rapina, tá, gente? Ísis, aqui, com o corpo humano, como podemos ver. Osíris, também humano, correto? Pelo menos o corpo. E aqui nós temos uma figura de Horus. Horus também, assim como Amon-Ra, tem corpo humano e cabeça de gavião, que também é uma ave de rapina, né, gente? Então, Horus, filho de Ísis e Osíris, ele também possui uma cabeça de animal, certo? Então, pessoal, nós também podemos falar um pouco da economia do Egito Antigo, certo? O modo de produção na produção egípcia era o modo asiático, tá, pessoal? Isso significa que o dono das terras era o Estado, o faraó. Independente se fosse qualquer um que plantasse nas terras, parte do insumo deveria ser dado ao Estado, por estar plantando nas terras do Estado, certo? Aqui, então, o Estado, o faraó, controlava todo o trabalho e comércio realizado no Egito Antigo, gente, por meio dos funcionários. Administrava pedreiras, minas e construções, além da agricultura, certo? As principais atividades econômicas da época eram a agricultura, pecuária e comércio exterior. Na agricultura era plantado, cultivado grãos, cevada, trigo, papiro, linho, que era usado para fazer as roupas que os egípcios usavam, legumes, verduras e frutas, certo? Na pecuária, então, eram criados gado, cabras, porcos, aves, e só na chegada dos Ixos, pessoal, que foi começada a criação dos equinos. Então, quando os Ixos chegaram ao Egito Antigo, começou a criação de cavalos, correto? E aqui no comércio exterior, gente, engloba toda a agricultura e a pecuária, correto? Através do rio Nilo, que era a linha de navegação que eles tinham e ligação com os outros povos vizinhos, era onde eles comercializavam aqui o que era produzido na agricultura: trigo, cevada, linho, papiro, cerâmica também, que é muito importante falar. Na pecuária também eles comercializavam os animais, certo? E não podemos deixar de falar que o rio Nilo, além de irrigar as plantações, pois o Estado deveria fazer canais, diques, para levar a água até as plantações, ele serviu também como Então, pessoal, a economia do Egito Antigo era baseada no modo de produção asiático, que nada mais é do que o Estado tomar conta das terras, ok? O Estado, então, controlava todo o trabalho realizado no Egito Antigo. E todo o trabalho realizado que produzia insumos deveria ser dado parte do que foi produzido ao Estado, ao faraó. Então, controlando todo o trabalho por meio de seus funcionários, ele administrava pedreiras, minas, construções e além da agricultura, né, gente? As principais atividades econômicas da época
eram a agricultura, pecuária e comércio exterior. Aqui na agricultura engloba a plantação de cereais, trigo, cevada e outras plantas como papiro, linho. O linho, inclusive, usado para as roupas que os egípcios usavam, né, pessoal? Legumes e verduras, certo? Aqui na pecuária eram criados gado, cabras, aves, certo? E com a chegada dos Hyksos foi iniciada a criação de cavalos, correto? E aqui no comércio exterior, gente, engloba toda essa agricultura e pecuária, aonde era comercializado os produtos aqui da agricultura, como linho, cevada, papiro, cerâmica também, que era feita com a argila do rio, certo? E o rio Nilo, que era a via de transporte e deste comércio aqui, certo, pessoal? Além de fornecer água para irrigação da agricultura, para o consumo dos animais, dos humanos, para lavar as roupas, e também fornecia peixe para o povo egípcio, correto, pessoal? Então, nós vamos agora dar uma olhadinha na escrita e na arte egípcia, pessoal. O que era muito importante na antiguidade egípcia foi uma escrita chamada hieróglifo, que foi desenvolvida por eles mesmos, caracterizada pelo uso de símbolos e gravuras, tá, pessoal? Podia ser um desenho de um animal, uma parte do corpo, algum instrumento de trabalho, para simbolizar as letras e assim formando palavras contando o cotidiano egípcio, certo? Aqui ela é definida, né, pessoal, como uma escrita sagrada. Ela podia ser feita apenas por sacerdotes e escribas, ou seja, pela alta sociedade egípcia, tá? Se ramificou em duas evoluções, gente. O hierático, que tinha mais gravuras ainda do que o hieróglifo, e o demótico. O demótico já teve as gravuras bem reduzidas e baseada na escrita grega, tá, pessoal? Então, menos simbologias e mais letras nessa escrita demótica, tá? A pintura e a escultura são influenciadas, pessoal, na arte diretamente pela religião. Como eu já havia falado para vocês, a religião é importantíssima para o povo egípcio e praticamente tudo era baseado na mitologia egípcia, tá? Ligada aos deuses. A maioria deles é usada para decorar as tumbas e templos, tá, pessoal? Principalmente estátuas, certo? E os sarcófagos também eram sempre meticulosamente detalhados, tanto de madeira quanto de pedra, sempre eram muito adornados e desenhados, principalmente dos faraós, obviamente. E em ambos os casos, aqui, quando feita figura humana representada pelo povo egípcio, geralmente é uma postura sagrada, ou seja, a postura rígida e respeitosa, tá, pessoal? Com a cabeça e pernas de perfil, porém o tronco virado de frente. A não ser que a figura estivesse agachada ou sentada. Então, o corpo, pernas e rosto, todos de perfil, tá, pessoal? Essa é uma das características das pinturas egípcias. E aqui, então, pessoal, eu tenho figuras de escrita hieróglifa. Como vocês podem perceber, muita simbologia está inserido aqui e alguns instrumentos de trabalho e partes de corpo para simbolizar as letras, tá, pessoal? E aqui a escrita demótica. Como eu havia falado para vocês, os símbolos quase são extinguidos na escrita demótica. Então, baseadas na escrita grega. E uma curiosidade, pessoal, que foi uma descoberta muito importante feita por historiadores, foi a Pedra Roseta, aonde tinha escritos hieróglifos traduzidos para o grego. Então, foi o que facilitou para que hoje em dia nós possamos
decifrar e traduzir os hieróglifos egípcios, correto? E aqui, gente, eu tenho umas gravuras do cotidiano egípcio. Aqui essa pintura mostra homens trabalhando na terra, os homens nas pedreiras, as mulheres aqui observando. E aqui eles colhendo os grãos. E isso foi retratado o cotidiano egípcio, tá, pessoal? Nessa gravura aqui nós temos a famosa esfinge, que é conhecida ainda hoje, vista ainda hoje, ao lado das pirâmides de Gizé, que eu já havia falado para vocês anteriormente. E ela tem o corpo de leão e a cabeça humana, como nós podemos perceber. Aqui essa arte representa uma passagem pelo Rio dos Mortos, tá, pessoal? Aqui nós temos Amon-Ra, que é o rei dos deuses, como eu havia falado para vocês. Aqui nós temos um outro deus, que eu não havia comentado antes, porém ele está presente nessa gravura, que é o deus Anubis, que ele também tem corpo humano e cabeça de cachorro, gente. E ele faz vezes de deus dos mortos, ele atravessa os mortos pelo rio, e Anubis significa abridor de caminhos, vem do grego, certo? E aqui, então, é uma cerimônia religiosa. Nós temos aqui cachorros, gato, certo? Falcões, várias figuras representando essa cerimônia, tá, gente? A arte no Antigo Egito era muito importante e retratava desde cerimônias até o cotidiano do povo, certo? Aqui, o povo egípcio, como nós todos sabemos, foi um povo inteligentíssimo, gente. Então, aqui nas ciências, a química foi feita com a manipulação de substâncias químicas, levando à fabricação de medicamentos e composições. Inclusive a palavra química, pessoal, deriva da palavra quemi, que significa solo negro no Egito, correto? Os egípcios também desenvolveram a matemática devido à necessidade, né, pessoal, das transações comerciais. Eles precisavam de pesos e medidas exatas, correto? Então eles desenvolveram a álgebra e a geometria, pessoal. Como todos os povos da antiguidade, eram povos extremamente inteligentes com relação à astronomia. Então, o povo egípcio não era diferente. Eles desenvolveram a astrologia, onde se orientavam a navegação e atividade agrícolas pelo tempo, pelas estrelas, pela lua, certo? E aqui também é importante salientar, pessoal, que até hoje os povos ocidentais usam o calendário de 365 dias, que foram os egípcios que observaram o sol e dividiram o ano essa quantidade de dias, e também observando o sol, eles dividiram o dia em 24 horas, que nós usamos esse padrão até hoje, correto? E a medicina, gente, como eu havia dito para vocês, tudo é ligado à religião aqui no Egito Antigo, certo? A medicina não é diferente. Por respeito aos mortos, pela importância que os mortos têm na vida dos egípcios, eles não faziam autópsia nos corpos, correto? Mas a mumificação permitia algumas pesquisas. Então, os médicos eram especializados em diferentes partes do corpo humano, gente, e também tinham seus ajudantes, que hoje seriam os nossos enfermeiros, correto? E a medicina era muito relacionada à magia, como eu havia dito, e à religião, certo? Então o tratamento varia de aqui manipulação de substâncias químicas se tornando remédios, como eu já havia dito para vocês, e também com coisas mágicas. Por exemplo, se o sacerdote viesse e dissesse assim, vamos ferver livros em azeite de oliva, certo? Vai curar, trazer a cura para esta pessoa. Assim seria feito, pois a magia estava muito ligada à química, aos remédios
da medicina. Certo, pessoal? Então, é isso, pessoal. O povo egípcio, como vocês podem perceber, ele é riquíssimo em curiosidades, em religião, arte, economia, histórias, tudo. Então, ele foi importante e é até hoje para a civilização hoje em dia, pessoal, pois desenvolveu muitas coisas que nós utilizamos até hoje, correto? E eu agradeço vocês por estarem comigo nessa aula de hoje. Muito obrigada. Até mais.